Fala, minha galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Britas. Se liga que a gente vai fazer a correção, na verdade uma análise da prova, na verdade não é mais a correção, mas é uma análise da prova da ESA 2023-2024. Se liga que eu vou analisar a parte de geografia, que é o que me interessa, que é o que a gente vai parar, debruçar e olhar ponto a ponto. Então, se liga porque vem muita coisa maravilhosa, uma análise completinha da prova justamente para você. Tranquilo? Não vou perder mais tempo, então vem comigo. Vamos a cada uma das partes aqui para análise. Eu vou, de fato, me colocar aqui no meio, tá? E aí eu vou tentar dar uma análise no geral da quantidade de questões e os assuntos que caíram justamente na prova. Então aqui está a tabela com todos os assuntos que caíram justamente nos últimos anos. Ó, eu vou colocar aqui justamente no apontador a laser, e aí essa tabela ela é acumulativa. Como assim? Basicamente, eu vou passando, ó, tive uma questão sobre território brasileiro, na aula de território brasileiro eu passo justamente o assunto dessa questão em 2006. Em 2010 eu volto a ter uma nova questão, então ela vai ficar 2, que quer dizer que em 2010 eu tive mais uma questão. Olha aqui, ó, se a gente fizer uma análise justamente dos assuntos que caíram, ele está normalmente dentro dos padrões, ó. Aqui, ó, em 2019, nós tivemos uma questão sobre território brasileiro. Na verdade, formação territorial. 2021 tivemos outra. E em 2023 tivemos outra. Ou seja, se a gente fizer uma análise legal de 2018, formação territorial caiu em 2019, 2021 e 2023. Ou seja, das 5 últimas provas, nós tivemos o assunto de formação territorial brasileira, 5, 6 últimas provas, caindo 3 vezes. Então, o assunto lá sobre fortes militares que a gente vai olhar, justamente veio dentro dessa ideia. Depois nós tivemos questões justamente sobre climas e massas de ar. Olha que interessante. A parte de clima, ela sempre veio com aumento de pelo menos uma questão desde 2016. Ó. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2022 veio aquela partezinha que era entre inversão térmica e entre climatologia, que era aquela partezinha de problemas ambientais. Eu coloquei aquela questão como problemas ambientais, mas se alguém quiser pensar aquilo como climatologia no geral, tá errado não. Mas olha que engraçado, se a gente for considerar justamente o climograma do semiárido, a gente tem justamente 2 questões sobre climas e massas de ar. Se liga aqui, vamos lá. Eu já tinha comentado lá na revisão e no top 6 que eu tinha falado, que sempre tem um revezamento entre o Nordeste e a Amazônia. E aí foi a questão de Nordeste esse ano, tá? Então nós tivemos basicamente 2, mas essas 2 estão inseridas à parte de Nordeste, tá? Tivemos uma questão sobre hidrografia, aqui ó, bonitinha. Hidrografia, ele vinha com aumento também considerável, de 2018, aí ó, a gente também está com 3 questões. Climatologia foi fatídico. Depois nós tivemos uma questão justamente, se eu não me engano, sobre urbanização brasileira. Então nós tivemos 1, 3, 4, 5 questões bonitinhas. E vai ter mais uma, que é justamente a questão sobre aspectos demográficos, tá? Então, demografia, que também era um assunto quente que eu falei com vocês, demografia. A questão da urbanização é que a urbanização ela não era um assunto tão cobrado, e veio uma questão de urbanização. Isso daí surpreendeu, porque ele não era um dos assuntos mais cobrados dentro da ideia. Mas nós tivemos uma questão sobre formação territorial, então se eu tivesse que marcar aqui, ó, formação territorial, climas do Brasil, hidrografia, tivemos uma questão sobre urbanização brasileira e conceitos demográficos. Lembrando que uma questão da de climas e massas de ar, ela se relaciona com a parte de Nordeste, tá? Então, só para fazer essa análise muito mais clara nesse sentido. Tranquilo? Então, vem comigo aqui, ó.
está bonitinho a primeira questão aqui sobre clima. Gente, essa partezinha de clima, ela veio do chamado Eustáquio de Sene, tá? Página 136, ó. Vou mostrar aqui a página justamente para vocês. Deixa eu me colocar, obviamente, um pouco mais para o lado aqui, ó. Mas vamos começar uma análise, ó. Basicamente, eu tenho a mesma imagem aqui do Eustáquio de Sene, eu tenho aqui na prova, tá? Ó, se você ver, é copia e cola bonitinho. E aqui embaixo, ó, se você der uma análise, deixa eu pegar, inclusive, vou botar no apontador a laser aqui, ó. Se você pensar aqui embaixo, basicamente ele vem com as informações aqui em cima, ó. MEC, MA, quente e úmida, aí ele bota MA, quente e seca. E aí ele vai basicamente colocando todas as características do Eustáquio de Sene, isso daqui é a página copiada e colada do livro, aqui para essa questão, ou seja, eles analisaram a partir do Eustáquio de Sene. A gente vai ver que nessa prova o Demétrio Manioli quase não foi utilizado. Basicamente o que foi utilizado foi o chamado Eustáquio de Sene, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, nós tivemos aí, ó, uma questão clara de Eustáquio de Sene, eu considerei essa questão a mais fácil da prova. A mais fácil da prova, nós tivemos essa questão justamente do Eustáquio de Sene, uma questão sobre massas de ar. Lembrando que massas de ar já tinha caído na prova de 2021 também, tá? Uma questão justamente com imagem, mas as imagens eram do Demétrio Manioli. Agora, a gente vai fazer uma análise e a questão tinha sido retirada do Demétrio. Agora, justamente, tudo que a gente está analisando, eles já estão passando a pegar os livros mais novos, o Eustáquio de Sene, e essa questão foi copiada e colada do Eustáquio de Sene. Tranquilo? Vamos para a próxima? Aí, ó, mais uma questão também do Eustáquio de Sene, página 166. Então, a página 166 do Eustáquio de Sene, nós tivemos justamente, ó, uma parte copiada e colada. Eu chego a dar zoom aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, diz assim, a questão ela está pedindo justamente o rio em que o encontro das águas dos rios Solimões e do Rio Negro formam um rio. E aí, ó, bonitinho, eu sei que tá meio difícilzinho de ver aqui, ó. Deixa eu, inclusive, me colocar um pouco mais para o lado. Eu acho melhor me colocar para cá, perfeitinho. Diz assim, ó, o trecho do livro, tá? Seu rio principal, nasce no córrego de Apacheta, no Peru, onde o curso de água recebe ainda outros nomes. Passa a ser denominado Rio Solimões da fronteira brasileira, até o encontro do Rio Negro. A partir daí, recebe o nome de Amazonas. Então, basicamente, uma copiada e colada também do Eustáquio de Sene, página 166, a parte justamente sobre bacias hidrográficas brasileiras, tá? Então, basicamente é ele que traz sobre o encontro do rio Solimões e Negro, formando justamente o chamado Amazonas. Tá meio difícil de ver, porque aquele livro é o livro de brochura, então ele fica logo ali na bordinha e é difícil escanear dessa forma, tá? Mas, basicamente, nós vamos ter essa análise. Mais uma questão do Eustáquio de Sene. O Eustáquio de Sene tirou onda nessa prova, hein? Uma questão, como eu disse, ela é uma questão, e eu deixei claro aqui justamente o aviso para vocês, que viria uma questão sobre o Nordeste. Viria uma questão sobre o Nordeste. Sempre tem um revezamento. Amazônia, Nordeste, Amazônia, Nordeste, Amazônia, Nordeste. A gente tinha caído na prova passada enclave industrial, na retrasada tinha sido Agreste, sub-regiões nordestinas, na outra sobre Amazônia Oriental e Ocidental, e nessa, ou seja, Amazônia, Nordeste, Amazônia, Nordeste. E aí ele vem falar justamente sobre o clima semiárido, só focando no clima semiárido. De fato, essa daqui a gente retira trecho copiado e colado da Lígia Terra na parte de clima. E aí ele vai dizer, ó, é o clima com menor índice pluviométrico que causa problema de estiagem, tá? A má distribuição de chuvas que estão concentradas em alguns meses do ano, tá? As médias térmicas estão em torno de 28 graus, ó, 28 graus, 28 graus, entende? E temperaturas são
elevadas no geral, temperaturas altas, além de baixa umidade do ar o ano inteiro. Então, basicamente, aqui nós tivemos uma questãozinha, basicamente copiada e colada da Lígia Terra, e sempre tem essa ideia de Nordeste Amazônia, Nordeste Amazônia. Veio uma questão de clima, sim, mas tá assim, de clima puxando para Nordeste, tá? Então, só para deixar claro para cada um de vocês essa análise. Por favor, aqui a gente teve uma questão da Lígia Terra. Então, se eu não me engano, já são duas, né? Uma da Lígia, duas do Eustáquio de Sena e duas da Lígia Terra, se eu não me engano. Mais uma questão da Lígia Terra, o capítulo sobre formação territorial brasileira. Vamos lá, ó. Está aqui, ó, a parte da formação territorial brasileira. O antigo livro da Lígia Terra, ele trazia o mapa muito mais esclarecido. Eu acho que, inclusive, é esse aqui que está do meu ladinho. Se eu não me engano, ele trazia o mapa muito mais esclarecido sobre o processo de formação territorial. Trazia sim. Cadê? Deixa eu ver. Página 28. Porque ele trouxe justamente um pouco das dinâmicas territoriais, ou é o outro livro, não lembro se é o outro livro, mas ele traz um pouquinho sim. Espera aí, deixa eu ver aqui, não, acho que é o outro livro mesmo, tá? O outro livro, esse daqui, se eu não me engano, é 2010, é o 2009. Mas ele vem trazendo algumas partes aqui sobre a mineração, alguns trechos aqui, tá? Vamos lá. Sobre o livro do edital. Ele pergunta justamente a estratégia adotada pela coroa portuguesa para a ocupação do território amazônico durante o século XVIII. Vem aqui comigo, ó. Puxa para a Lígia Terra nessas páginas aqui. Isso daqui, literalmente, é o print do livro, né? Eu escaneei, ó. Nos séculos 17 e 18, expedições militares avançaram para o interior do território, instalando fortificações militares no alto curso do Rio Amazonas e seus afluentes. Então, ele joga e ele pergunta justamente como seria esse processo de ocupação. Logo vai ser a alternativa delta, uma questão retirada e copiada e colada da Lígia Terra. Todos os outros movimentos basicamente são pós-década de 60 e 70. Polo Amazônia, Projeto Grande Carajás, a gente tem também os polos de desenvolvimento, como a Zona Franca de Manaus e a questão de reservas indígenas, depois de 1960, tá? 60 e 70. Então, basicamente, esse trecho ele foi copiado do capítulo de formação territorial brasileira, tá? Só para deixar claro cada um dos pontos que a gente está discutindo. Vamos lá. Mais uma questão aí, ó. Olha, vamos lá. Essa questão aqui eu considerei a mais difícil da prova. E ela veio diretamente do Eustáquio de Sena. Primeiramente, ó, eu sei que não sei se vai ficar fácil de você ver, mas eles criaram uma linha do tempo e essa linha do tempo está bonitinho no Eustáquio de Sena, tá? No Eustáquio de Sena, na parte de urbanização. Então eles botam até a década de 1930, aqui está a década de 1930. Aí a partir de 1930, aqui a partir de 1930 até 50. Aí eles de 50 até 80, aqui está de 50 até 80. Então eles criaram essa linha do tempo a partir justamente desse trecho dessa página. Aí de 80 até os dias atuais, aqui ó, 80 até os dias atuais. Então, basicamente, eles copiaram e colaram ali essa linha do tempo, mas claro, modificando, pegando os tópicos centrais e colocando na prova. E ele pergunta a mudança evidenciada nos fluxos e na estruturação da rede urbana. Galera, copiado e colado do Eustáquio de Sena, ó. Dá uma lida assim, ó, contínua, aí dá uma lida aqui, ó, contínua e crescente, contínua e crescente. Reestruturação e integração, reestruturação e integração, dois espaços
urbano e rural. Ou seja, basicamente, copiado e colado do Eustáquio de Sene, nós vamos ter justamente as mudanças do fluxo migratório na rede urbana, é o resultado de uma contínua, e ele pergunta justamente isso, ó, a mudança e direção dos fluxos migratórios, a estrutura, ó, a mudança evidenciada nos fluxos e a estruturação da rede urbana brasileira, e aí, basicamente, ele pergunta, é o resultado da... Aí, basicamente, essa daqui é a pergunta e a partir daqui é a resposta. Até aqui, entende? Copiado e colado diretamente do chamado Eustáquio de Sene, tá? Da página 627 do Eustáquio de Sene, nós tivemos essa questão copiada e colada muito mais clara aí pra gente, tá? E aí, nós vamos para a última questão da Lígia Terra. Então, se eu não me engano, são 6 questões, se eu não me engano, foram 3 do Eustáquio e 3 da Lígia Terra. Então, Demétrio Manioli, nessa prova, ele ficou longe, tá? Aqui, ele traz justamente um grande gráfico sobre taxa de natalidade, e ele traz justamente o gráfico copiado e colado, ele deixa claro aqui, ó, da Lígia Terra, Araújo, justamente na página 77, que é esse gráfico aqui, ó. Que é esse gráfico aqui bonitinho, tá? Vamos lá. Aqui ele diz aumento do crescimento vegetativo. Ele mostra já no texto que está tendo diminuição do crescimento vegetativo. O aumento da taxa de mortalidade, aí ele começa a falar que entre 30 e 40, enquanto as taxas de mortalidade declinavam. Taxa de mortalidade declinando. Então já tira. O aumento da taxa de natalidade. Aí ele fala que no final da década de 70 a natalidade começa a cair. Olha, já corta essa daqui também. Redução da expectativa de vida. Aí ele vai tendendo a falar justamente que a expectativa de vida está cada vez mais aumentando no país, tá? Tá cada vez mais aumentando no país. E aí ele vai mostrando justamente esse processo muito claro. O que ele não coloca é esse número aqui de 1965. Toda hora ele apenas vai falar justamente que é a partir da década de 60, a partir da década de 60, a partir de 60, a partir de 60, a partir de 60. Ou seja, sempre ele está tentando trazer a partir da década de 60. Claro que no gráfico ele vem trazendo aqui a linha de 1965, mas essa questão ela foi fácil porque é um pouco do que a gente já discute normalmente em sala de aula, falando, ó, tá havendo diminuição da taxa de natalidade, de mortalidade, crescimento vegetativo também começa a cair, crescimento vegetativo é essa diferença aqui, ó. Ela fica muito grande aqui e depois ela começa a cair, justamente essa diferença. Justamente mostrando ali a década de 60. A bibliografia não fala o termo 1965, não fala, mas fala a partir da década de 60 aí, muito claramente. Ou seja, nós tivemos aí mais uma questão da chamada Lígia Terra, tá? Então, a prova ela não saiu muito do padrão do que foi a prova anterior, tá? Principalmente na forma de pedido, na forma em que é colocada a questão, a prova ela foi super padronizada com a prova anterior. Então, segue mais ou menos a ideia justamente do que a gente vem analisando até aqui. Tranquilo? Então, a partir de tudo que a gente falou, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui está a parte de análise da prova de 2023 a 2024. E aí, justamente, eu queria falar com vocês. A prova não saiu muito daquele padrão que ela já vinha desde os anos passados, não, desde 2022. Mas ela mudou de 2021 para 2022. Então agora a prova da ESA mostra um novo padrão. Uma prova boa, porém fácil. 2022 veio uma prova fácil, 2023 veio uma prova fácil. Boa, bem entendida, de tudo que estavam pedindo, tudo muito bem esclarecido, com base no livro do edital, tudo certinho. Porém, veio uma prova fácil. 2021 veio uma prova difícil, pegada. A média foi lá embaixo. Agora, 2023 foi lá no alto. Então, a gente vai ter notas de corte cada vez mais altas, 45, 46 de 50. Então, eu peço a vocês
por favor, que vocês comecem a se adaptar a esse novo estilo da prova, justamente da ESA, que está sendo um estilo mais pegado, assim, no sentido de errar menos. Cada vez errar menos no seu processo de produção mesmo da prova. Não errar muitas questões, porque a prova está vindo cada vez mais fácil. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise da prova. Trouxe cada pontinho aqui que vocês precisavam ver e bonitinho trouxe as referências da bibliografia. Beijos e abraços, estamos juntos e até mais. Muito obrigado por você estar até aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.